o nosso governo ele assumiu com esse duplo desafio de resgatar a gestão econômica e nos adaptarmos a essa nova realidade global, que o país como um todo tem que entender isso, que esse mundo mudou. Também, é muito claro, e o nosso ministro Paulo Guedes, ele coloca isso o tempo todo, nós vamos precisar retirar o peso da ineficiência das costas de quem trabalha, investe e produz. E no dia 1º de janeiro, no seu discurso de inauguração, o presidente Bolsonaro deixou claro que a missão do nosso governo é restaurar e reerguer a pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. E com a nossa visão de futuro, fazer do Brasil a mais vibrante, mais próspera democracia liberal do Hemisfério Sul. Senhor Ranulfo Vieira Júnior, governador em exercício do Rio Grande do Sul. Hoje é o dia dos vice, né? Marcos Poester, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, a quem agradeço o convite para participar deste evento. Senhor Gustavo Paim, vice-prefeito de Porto Alegre. Thomas Schmidt, cônsul-geral da Alemanha no Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores parlamentares estaduais, demais autoridades civis e militares, senhoras e senhores empresários, senhoras e senhores. Acho que não. Tá. Okay. Nós estamos entrando aqui, terminando praticamente, o 9º mês do nosso governo. Então, já não é mais o momento de nós falarmos em promessas, mas de apresentar perante essa plateia, uma plateia seleta, obviamente, o que nós estamos fazendo e os desafios que ainda temos pela frente ao longo dos próximos 3 anos e 3 meses. Não são pequenos, são desafios enormes, mas que vamos superá-los com clareza, Eu considero fundamental a clareza, que todos entendam quais são os nossos objetivos, com determinação para avançar sobre os obstáculos que sempre aparecem, seja de conflitos de interesse, sejam de questões de fundo político, de fundo ideológico, e paciência. Tem que haver sempre paciência, porque dentro do sistema democrático, do sistema de pesos e contrapesos, é mais do que importante que a gente domine a arte de negociar. Então, eu costumo sempre iniciar essas minhas apresentações lembrando que o mundo da alta tecnologia que nós vivemos hoje, ele desequilibrou os conceitos, e trouxe uma instabilidade, uma competitividade muito grande, encurtou as distâncias, encurtou as fronteiras, e elementos que a gente considerava que já não eram mais fatores adversos, eles voltaram a ser, doenças que nós julgávamos erradicadas reapareceram, a instabilidade em muitos países leva a essa situação, assim como essa questão tecnológica afeta o nosso dia a dia, afeta as pessoas como um todo, uma vez que postos de trabalho estão fechando, outros irão fechar, mas novos irão abrir. Um exemplo muito claro, vamos dizer, que é na arte da guerra. Antigamente, durante a Segunda Guerra Mundial, um bombardeio, ele tinha uma tripulação de umas 12 pessoas. Com o avanço das nossas aeronaves, aeronaves de bombardeio passaram a ter o piloto e um bombardeador, posteriormente apenas um piloto, e hoje é o drone. E aí muitos podem pensar, o drone então desempregou todo mundo. Não, muito pelo contrário. Para que um drone esteja no ar, tipo um drone tipo Predador,
precisa de umas 90 pessoas em terra para manejar todos os equipamentos que ele tem lá dentro. Ou seja, novos postos de trabalho surgiram na esteira daquele piloto e bombardeador que deixaram de operar. Então é isso que vai acontecer ao longo do futuro próximo e nós temos que estar devidamente preparados para isso. O nosso governo, ele assumiu com esse duplo desafio de resgatar a gestão econômica e nos adaptarmos a essa nova realidade global, que o país como um todo tem que entender isso, que esse mundo mudou. Também, é muito claro, e o nosso ministro Paulo Guedes, ele coloca isso o tempo todo, nós vamos precisar retirar o peso da ineficiência das costas de quem trabalha, investe e produz. E no dia 1º de janeiro, no seu discurso de inauguração, o presidente Bolsonaro deixou claro que a missão do nosso governo é restaurar e reerguer a pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. E, com a nossa visão de futuro, fazer do Brasil a mais vibrante, mais próspera democracia liberal do Hemisfério Sul. Está aí o mundo que nós vivemos hoje, né? Vou fazer um rápido passeio geopolítico, né? Vamos colocar na história, em perspectiva histórica isso aqui. Depois da Guerra dos 30 Anos, ali no século XVII, nós temos um marco, 1648, a Paz de Westfália, né? Onde se buscou, ali na velha Europa, o equilíbrio de poder, como forma de evitar-se as guerras. Essa ordem mundial durou uns 150 anos, né? Até o advento das guerras napoleônicas, Napoleão derrotado, 1815, o Congresso de Viena, surge uma nova ordem mundial. Buscando também com base em quê? No equilíbrio de poder, que as guerras não fossem deflagradas. Esse equilíbrio tinha uma nação central dentro da Europa, que era a Prússia, de onde se originou a atual Alemanha. A Prússia recebeu a Renânia para ficar encostadinha na França, não é? Eram os dois grandes rivais, e de modo que se mantivesse esse equilíbrio com a Rússia um pouco mais afastada e a Grã-Bretanha com domínio dos mares. Até então, nós aqui na América éramos meros espectadores e recebíamos sempre o fluxo e o refluxo dessas guerras europeias. Durou 100 anos essa ordem mundial, até o advento da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra termina e uma paz mal elaborada leva à Segunda Guerra Mundial. E aí surge uma nova ordem, baseada nos conceitos já com os Estados Unidos se apresentando como o país farol da democracia e da liberdade e como aquele que seria o indutor, não é, desse sistema para o resto do mundo, bem como o indutor do crescimento econômico. Essa é a ordem mundial que nós ainda estamos vivendo, a ordem pós-Segunda Guerra, baseada em cima das Nações Unidas, mas ela começa a ser devidamente contestada. E por quê? Porque um gigante que estava adormecido, que foi a China, que ao longo dos últimos 20 séculos, apenas em 2 séculos e meio, ela não foi a maior potência mundial, ela, de 1978 para cá, ou seja, nos últimos 40 anos, por meio de reformas liberais, mas mantendo um governo de caráter autoritário e de partido único, ela entrou com força total no jogo das nações. E vivemos, então, esse momento, não é, onde uma guerra comercial e tecnológica entre a grande potência americana e a China abala as estruturas do comércio mundial. As instituições internacionais, então, a ONU, né, e outros organismos multilaterais, elas sofrem pressões, não é, porque já não conseguem solucionar essas tensões que estão ocorrendo.
E aí eu destaco o papel da Rússia. A Rússia, que nós julgamos que tinha sido, digamos assim, neutralizada com a demolição da União Soviética, ela ressurge com seus interesses, sempre. Vamos lembrar que a Rússia é um gigante, que ela é parte europeia e parte asiática. É onde há a união desses dois continentes. E a Rússia tem os seus objetivos geopolíticos muito claros. Ela considera o leste europeu o seu espaço vital, o seu espaço de segurança. Ela se sente ameaçada com o avanço da Organização do Tratado do Atlântico Norte sobre aquela região, e ela busca a sua eterna saída para os mares quentes e ela ter presença no resto do mundo. Sempre foi governada por regimes de força. Dos czares passou para o Partido Comunista e agora ressurge isso na figura do Vladimir Putin. Já falei dessa globalização, da volatilidade e competição, e todas as sociedades estão em permanente estado de alerta, mesmo no mundo desenvolvido. E aí vivemos o caso do Brexit. O Brexit é uma situação que a Grã-Bretanha está tendo uma extrema dificuldade em lidar com ela. E eu, aí nessa hora, a gente lembra do Bernard Shaw. O Bernard Shaw dizia que existem duas tragédias na vida. Uma é você não conseguir o que deseja, e a outra é conseguir. Então é o problema que a Grã-Bretanha está vivendo. Fizeram um plebiscito achando que a resposta seria uma e a resposta foi outra, e agora vivem uma extrema dificuldade, até com uma possibilidade de haver uma fragmentação. E também se discute se a democracia liberal está em crise, se a democracia liberal tem capacidade para enfrentar esses desafios que nós estamos vivendo. Então, essa competitividade e a entrada do novo modelo econômico, o modelo da economia do conhecimento, que ela associa o quê? O capital, a tecnologia e a capacidade de usar a tecnologia. E hoje essa economia do conhecimento ela está restrita a ilhas e a algumas empresas de vanguarda. E o resto do mundo continua ainda na indústria de produção em massa. Esse modelo está mudando. E esse modelo inquieta todos os países, inquieta a classe média de todos os países. É uma situação que a democracia liberal tem plenas condições de solucionar.